Oi, amadas, como vocês estão? Tudo muito bem? Começando dando um abraço para a primeira aniversariante do grupo, que foi lá em 30 de abril. Mariana já recebeu muitos beijos e abraços. Pois a gente segue a cronologia, a gente vai dar um abraço muito grande na Proérica, dia 25 de maio, depois dia 26 de maio, Roses, um beijo bem afetuoso, pois nossa amiga Regis, dia 30, né? Amanhã temos aniversário, tá? E se eventualmente alguém tem a nossa companheira Ione no Facebook, pode acompanhar que eu já fiz um repost. Repost é uma postagem de algo que aconteceu no Grupo Mãos Unidas há 5 anos atrás, onde a mãe, sua amada Ione, foi surpreendida pelas filhas Jéssica e Vitória, que homenagearam ela, e foi justamente no final da nossa reunião de uma terça-feira, 5 anos atrás. Então, amanhã temos aniversário, tá? E aí a gente segue. Logo, logo tá chegando aí Cidinha, né? Cidinha, dia 8 está bem perto. Depois Nilce, ó, julho não tá muito longe, não, tá bom? E aí a gente deixa um beijo muito grande para Dona Rosinha, que já comemoramos no final do ano, um beijo muito grande para a Cris, que já comemoramos no final do ano. E aí a gente vai pedir para a companheira Lucy, para que nos faça a gentileza de dizer que dia e mês ela nasceu, para que a gente possa homenageá-la também. Tá bom? Muita saudade, muito bom. Eu sei que a gente está separada apenas fisicamente, mas estamos unidas em mente, coração e ideal, que é o mais importante, né? Então a gente tenta retomando, usando aí as ferramentas que nós temos da tecnologia. Nossa primeira reunião de hoje será virtual, mas tudo correndo bem. Eu tenho uma professora aqui em casa que está me ensinando novos métodos, então da semana que vem, quem sabe a gente já consegue fazer uma coisa em que há interação simultânea de todas vocês, tá? Além disto, hoje eu tenho uma consulta médica que já foi cancelada há 2 meses atrás e agora eles retomaram. Então, eu não perco a consulta e não perdemos a nossa aula, uma vez que já foi orientado que a gente precisa retomar, que a gente precisa estar mais conectada. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, eu vou fazer a prece de abertura e aí, com muito carinho, eu vou pedir, quando a gente finalizar tudo, para que a Ione faça a prece de encerramento. Afinal de contas, é um motivo muito especial amanhã para comemorar, como todas as outras companheiras já comemoraram, não é? Então, sintam-se bem à vontade para fechar os olhos ou não. Eu curto muito porque dá a impressão que eu estou me desligando do mundo lá fora e eu imagino o batuíra aberto, o círculo formado, eu vejo cada uma de vocês sentadinhas em prece, algumas chorando, outras sorrindo, mas é assim, é um misto de muita emoção estarmos todas juntas. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigada pela vida, pelo corpo físico, pela uma mente que consegue entrar e acionar a razão, por 2 braços, 2 pernas. Nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, nós temos um teto, nós temos alimento, nós temos família, nós temos parentes e nós temos o Evangelho de Jesus, que faz com que a gente siga esse norte e nos tornamos pessoas melhores. Então eu peço à Mãe Maria que nesse momento derrame sobre todas nós suas bênçãos de amor e luz, paz e proteção, em forma de uma energia da cor azul, que vem trazendo muita calma, muita tranquilidade e esse sentimento muito gostoso de estarmos todas reunidas novamente. Graças ao bom Deus e ao amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigada. Bom, imagino que todas estão em posse do seu livro, né? Se eventualmente não tiver, não tem problema, porque a gente vai acompanhar por montagem de alguns slides e a gente vai seguir, tá? E tem lição de casa, tudo bem? Não fiquem chateadas, não, mas quando finalizar, vocês vão reservar alguns momentos, né, para poder ler o Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês vão abrir no capítulo 18. Capítulo 18 é intitulado Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, e vocês farão a gentileza de ler do tópico 10 até
o tópico 15, de 10 a 15, tá? Vocês leiam, vejam o que vocês entenderam, da maneira de vocês, e aí depois, ao longo da semana, mas antes da terça-feira da semana que vem, cada uma, a seu modo, do seu jeitinho, vai entrar no nosso grupo Mãos Unidas do Face, e vai ou digitar o que ele compreendeu, o que ele entendeu, ou usa o microfoninho, aperta e verbalmente fala, ó, eu entendi isso foi fácil de entender, isso aqui eu tenho dificuldade, e é importante esta interação, tá? Então, vocês terão de hoje, finalizando a nossa aulinha, até segunda-feira para postar o seu comentário, tá? Bom, eu inicio aqui com a nossa apresentação, renovando atitudes, tempo de ignorância, e todo novo capítulo deste livro inicia-se com uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste caso, é o mesmo capítulo que vocês estudarão, capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, só que lá itens de 10 a 15. Aqui, o Hamed, que é o autor espiritual em que elaborou este tópico de estudo, ele trabalhou só dois, o 10 e o 15, tá? Então, a gente inicia ele e ele diz, muito se pedirá aquele a quem muito tu tiver dado, e se fará prestar maiores contas aqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Essa citação a gente encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Dentro da mesma linha, Evangelho de João, capítulo 9. Somos nós, pois, também cegos? E Jesus lhes respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Evangelho de João. Então, assim, a princípio, pode parecer contraditório, né? O que é que Jesus fala, porque de uma maneira muito curiosa, eu vou pegar a Cristina, por exemplo. A Cristina tem 10 imóveis, e por ela ter 10 imóveis, eu vou dar mais 50 imóveis, né? E, de repente, o Mires não tem nenhum imóvel, eu vou tirar aquele imóvel que ela nem tem. Então, aparentemente é paradoxal, mas a gente vai compreender qual é o sentido, afinal de contas, Jesus falava através de parábolas, que eram mensagens que ficavam marcadas, e ao ficarem marcadas, as pessoas lembrariam isso por muitos séculos, teve 2 milênios, e a gente ainda sabe de cor essas citações, né? E com relação a ser cego, né? O cego é de não enxergar os nossos próprios defeitos. Então, quando eu não enxergo os meus erros, que eu os tenho, e são muitos, né? Eu sou cega, afinal de contas, eu acabo errando por não ver aquilo que eu ajo de uma maneira errônea. Tudo bem por aqui? Então, vamos seguir. A gente inicia o livro do Hamed, e o Hamed diz o seguinte. Lucas relata em Atos dos Apóstolos a seguinte orientação de Paulo de Tarso. Lembrando assim que Atos dos Apóstolos são os 13 apóstolos, e na verdade são 12. O 13º é o Paulo de Tarso, ele passou a ser apóstolo de Cristo quando ele encontra Espírito em Cristo, ou seja, o Cristo em Espírito. Jesus já havia sido crucificado, então ele já não tinha mais aquela roupagem carnal, ele estava em Espírito, e ele encontra na porta de Damasco, e a partir daí, ele passa a crer, tanto é que ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? E ele escrevia várias cartas aos romanos, ele era um divulgador da doutrina, né? Então, o apóstolo Lucas está contando o que o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, escreveu. Deus não leva em conta os tempos de ignorância, né? E aí ele segue. Em outras oportunidades, confirmou também que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, o agravamento das faltas é sempre proporcional ao conhecimento que ele possui. Então, vou dar um exemplo. No nosso dia a dia, tá? Eu não
posso cobrar de uma criança, de um dia de vida, que se cozinhe um arroz. Eu não posso cobrar de uma criança de 1 ano de vida que faça um arroz. Eu não posso cobrar de uma criança de 5 anos, né, que prepare uma refeição onde o cozimento do arroz foi feito por ele. Então, todo esse tempo em que ele não conhecia, né, não é levado em consideração o tempo da ignorância. Agora, hoje eu estou, tá? Numa situação que um ser humano tem 20 anos. Com 20 anos já houve tempo de disponibilidade para que a pessoa aprendesse como é o cozimento, a preparação da alimentação do arroz. Se a pessoa não faz, é diferente, ela não é ignorante. Ela não está fazendo por comodismo. Então, certamente, em outra encarnação, talvez essa pessoa que é cômoda e que não quer saber de comida, por quê? Porque tem a mãe que está ali para servir, tem o pai que está ali para preparar, tem uma empregada do lar que está ali para fazer, talvez essa pessoa que sempre ficou na zona do conforto, o comodismo e a preguiça, ela passará a ser uma cozinheira, ou seja, ela teve tempo para aprender e fazer, não fez. Então vai chegar um momento que a situação vai conduzir a pessoa a aprender aquela experiência. Então, enquanto ela não sabia, né, não é levada em consideração essa ignorância, mas a partir do momento que sabe, aí sim, aí já é preguiça. Compreendemos dessa forma que todos somos protegidos por nossa ignorância, pois somente erramos avaliados pela divina providência de conformidade com as possibilidades do saber e sentir. Então, quando eu sei, eu sou cobrada. Então, será dada a oportunidade de eu fazer novas refeições. Por quê? Porque eu já sei, tenho o saber e vou ganhar mais, por isso que será mais dado. E isto é segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia, né? Então, há possibilidades, elas estão presentes, compete a nós escolhermos qual nova experiência a gente quer somar na nossa mala de aprendizado terreno. Na sequência, as leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta a sua individualidade. Vamos analisar esta imagem? Nós temos aqui uma sala de aprendizado de dança, nós temos aqui 5 lindas candidatas, devidamente trajadas, roupinha, meinha, sapatilha, né? E a barra, ela serve como um apoio, onde o braço seria apoiado para que ela não perdesse o equilíbrio, e a partir de então ela vai aprendendo os movimentos, isso devagar ela vai abandonando a barra, e por si só ela faz aquele movimento. Mas a gente consegue perceber ali, ó, que tem uma sapequinha, olha o que ela está aprontando com essa imagem. Né? Ela está se divertindo. Então a gente vê que as pessoas elas são individualidades, elas têm experiências diferentes e a experiência que você vivenciou não é a mesma experiência que a minha, né? Até porque a gente vê que existe uma diversidade no tempo. Nós estudamos no livro dos espíritos as diversas categorias de espíritos, as classes de espíritos. Então, enquanto um está na 10ª classe, a maior parte da humanidade está na 2ª e 3ª. E que dizer de Jesus que chega na 1ª categoria de espíritos crísticos, de acordo com a evolução de cada uma. Mas a gente tem que lembrar que cada espírito foi criado num tempo diferente. De repente, essa sapequinha aí é um espírito muito mais antigo do que as demais colegas. Ela tem uma roupagem carnal que tem a mesma faixa etária, mas ela tem mais experiências, que aquela barra já não tem mais a finalidade, porque ela tem outras habilidades. Olha a maneira que ela tá na barra. Ela tá apoiada pelas perninhas, né? Pelo pezinho. Então, a gente vê que essa diversidade de criação, do tempo, todas as experiências que nós tivemos ao longo de várias reencarnações, né? Tudo isso faz parte da nossa bagagem, né? Tem também a questão das experiências, ou uma vez o espírito vem num corpo masculino, outra vez vem num corpo feminino, né? E aí, aquela pessoa, aquele espírito que já veio várias vezes numa roupagem feminina e que já desenvolveu a questão de cuidar do filho, cuidar da família, quando vem numa roupagem masculina, será aquele pai que vai fazer as refeições, que vai cuidar da roupa, e as pessoas dizem, nossa, como ele é dedicado. E às vezes, aquele espírito que teve inúmeras reencarnações na experiência,
masculina, ao vestir uma roupagem carnal feminina, ele não tem aquelas habilidades de cuidar da casa, de cozinhar. E aí as pessoas falam: nossa, como ela é relaxada, nossa, como ela não cuida, como ela não é prestativa, como ela não cuida da família. Porque essa bagagem ela não trouxe. Ela está criando. Essa bagagem ela será desenvolvida. E daí a importância do papel da mãe, a importância do papel do pai na educação, conduzir, né, para que crie-se essas novas habilidades, porque as pessoas até então elas ainda não tiveram esta experiência, né? Só que a gente sabe que a humanidade ela é muito julgadora. Ela analisa o aqui e agora, ela não sabe todas as outras bagagens espirituais que a pessoa teve, né? Na sequência, esse é um dos slides mais importantes que nós temos. Fomos criados simples e ignorantes. Isso é repetido muito quando a gente estuda o livro dos Espíritos, né? Que água maravilhosa. O amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes de totalidade. Então, à medida que a gente vai caminhando nesse longo processo evolutivo, nós vamos adquirindo experiências. Esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com a sua idade astral. Olha que importante. Cada um teve um momento diferenciado de criação. Hoje o nosso Pai Deus está criando. E eu não posso cobrar deste espírito que acabou de ser criado, né? Que está lá como uma mônada, vai estagiar nos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar o que nós estamos nominal. Eu não posso cobrar, né? Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho até atingirmos mais tarde as grandes virtudes. Então, hoje eu sou um pouquinho menos egoísta, tá? E sou mais altruísta. Amanhã eu deixo de ser 10% de orgulhosa e adquiro 5% de humildade. Porque não é um escambo, mas as virtudes e os vícios, eles estão inerentes ao nosso espírito. Então, para que a gente adquira uma nova virtude, faz-se necessário que a gente abandone um defeito, né? E ao longo desse processo, a gente vai conseguir conquistar grandes virtudes. Consideramos, portanto, que não seremos censurados por estarmos nesta fase primitiva, que é o que estamos ainda, segundo e terceiro grau. Porque o que chamamos de defeito ou inferioridade seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes onde estagiamos. Então, isso vai ser uma bagagem em que eu vou levar para outra, e quando aparecer alguma situação errada, eu vou lembrar que aquilo não é bacana, aquilo não é legal. Então, aquilo vai me servir como um, um, um lume, vai me mostrar o caminho certo, né? Lembremos que essas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus. Então, hoje, nós temos muitas das companheiras nossas que estão em estágios mais avançados ou estágios mais atrasados, mas estão no processo evolutivo, que tem começo, meio e fim. E isso é muito importante, a gente respeitar onde cada um está. Então, não adianta eu querer cobrar da família, dos parentes, dos colegas, da sociedade, algo que eles ainda não desenvolveram essa habilidade. Aí a população diz assim: poxa, mas tal pessoa tem um diploma universitário. Gente, ter uma graduação não faz do espírito melhor, né? A gente sabe que há dois caminhos para o processo evolutivo: o intelectual e o moral. De repente, ele ficou 10 encarnações sendo analfabeto, e aí ele teve a oportunidade, desta sim, de desenvolver a questão intelectual, mas um diploma não faz dele melhor. Olha o próprio Chico Xavier. Esta encarnação, ele veio só cursando o terceiro ano do ensino fundamental 1, por quê? Porque ele tinha muitos trabalhos, ele tinha bastantes livros para serem escritos, né? E aí foi necessária essa experiência. É importante a gente falar
que na página 30, o Hamed cita um pedagogo em que ajudou muito a construir a história educacional no mundo. O Hamed diz: o eminente psicólogo e pedagogo suíço Jean Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento das crianças propicia seu aprendizado, dizia que elas não são diferentes entre si, que cada uma tem o seu jeito de crescer e de se realizar como indivíduo e que todos poderíamos ajudá-las nesse crescimento, porém nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. Então, se nesse slide mostra todo o processo evolutivo desde a introdução no reino nominal, olha quantas fases nós passamos. Da mesma maneira, o que a gente observa? Que o pedagogo Jean Piaget, ele acaba criando um processo pedagógico que é chamado de construtivismo, porque nós temos 3 processos pedagógicos. O primeiro, que é o empírico, que é aquele que o conhecimento é externo. Então, os pedagogos dizem que a criança é uma folha de papel em branco e que ele vai escrever a história do conhecimento dessa criança. Na medida que ela for adquirindo, ela vai escrevendo. Mas sabemos que ninguém é uma folha em branco, ninguém é uma caixa vazia. Todos os seres, eles têm experiências. Nós temos outro método pedagógico de ensino, que é o racionalismo, né? Que diz que todo conhecimento é interno. Até então, muito de verdade, mas não todo, né? E que ele prioriza a razão, portanto, ele não depende de experiências. E nós sabemos que não, que as experiências é que fazem com que nós aprendamos, né? Por exemplo, a Regina passou por uma experiência quando foi furtado o automóvel dela, então tudo aquilo que ela vivenciou é algo que ela aprendeu. Então, esperamos que nunca aconteça, mas eventualmente, num segundo momento, ela saberia como agir, ela soube agir como primeiro. Eu nunca tive essa experiência. Então, são experiências que pessoas reagem muito bem e outras acabam levando aquele problema para futuras encarnações. Então, na medida em que a gente tem uma nova experiência, seja ela ruim, esta ruim vai nos trazer aprendizado, nós iremos lidar com uma situação que não nos fez bem, mas que a gente acaba ganhando, conquistando, né, alguma lição. E aí entra o Piaget, onde o Hamed citou, né, que é uma proposta educacional baseada no construtivismo, e muitas escolas a utilizam hoje, e é muito importante saber que houve essa abertura, né, até no ramo da educação, afinal de contas, a gente sabe que a interação, o conhecimento vem da interação com o meio. Então, o filho aprende com os pais, o filho aprende na escola, o filho aprende a cultura com os meios televisivos, da internet, dos livros, das revistas. Então, precisa haver essa interação, né? E aí as pessoas dizem, puxa, mas o elefante foi pintado de rosa. Mas qual é o problema? Quando essa criança entrar no seu estágio de razão, ela vai ver que a cor do elefante é diferente. No mundo dela, deixa ela usar a cor que lhe agrada. O importante é que ela sabe que o elefante é um ser vivo que tem movimento, né? Construir família, isso é o mais importante, tá? Então, o aluno vai construindo o conhecimento. O aluno, aos poucos, quando ele vai interagindo, né? Ele vai criando sua autonomia. E hoje a gente tem outro método de ensino pedagógico, todo baseado no modelo da doutrina dos espíritos. A criança trouxe a experiência de outras encarnações. Sabe quando você encontra uma criança com 5 anos e de uma forma muito completa e plena, ele toca piano? Né? É uma bagagem que ela já trouxe. Então, isso acaba derrubando um método empírico. A criança não é uma folha vazia, tá? E isso acaba, de certo modo, derrubando até parte do racionalismo. Não, acaba aceitando o racionalismo, que é interno, né? Uma lembrança que ela tem. Então, o método que leva em consideração as antigas experiências que nós tivemos, acabam explicando muito do que
um aluno não consegue aprender a língua portuguesa, ele tem uma dificuldade incrível, né? Porque ele nunca viveu numa terra que usasse o idioma português. Às vezes ele teve 30 encarnações na Inglaterra. Então ele domina muito bem o inglês, mas tem dificuldade com o português. E vice-versa, se o aluno tem dificuldade do idioma inglês, talvez ele nunca pisou em terras que tem o idioma oficial inglês, ou talvez teve uma experiência não bem sucedida e que marcou, então lembrar do idioma já lembra daquela situação que ele não quer lembrar, né? Então, quando você utiliza toda a sua bagagem de experiências de outras vidas, você tem um olhar diferenciado. Vamos continuar? Tá. E aí, nós somos responsáveis por aquilo que não sabemos, sim ou não? Não, se eu não sei, eu não posso ter um castigo, né? Então, o Hamed continua. Não saber é um castigo ou é uma consequência? E aí, pessoal, pensa. Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Talvez essas ideias de punição alienatórias sejam os frutos da incapacidade de nossa reflexão sobre a bondade divina. O que chamamos de sofrimento é simplesmente o resultado de nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretas, pois na vida não existem prêmios nem castigos. Então a gente tem de pensar o seguinte: no passado, as pessoas tinham uma visão de um Deus punitivo, né? Então, você errou, você vai sofrer um castigo, você errou e vai ser julgado. E Deus é bondade, Deus é amor, Deus é benevolência, paciência. Em momento nenhum, Ele vai nos punir por algo que nós ainda não sabemos. Mas a partir do momento que nós soubermos, nós vamos ter de assumir consequências. E aí é que está o pulo do gato. As pessoas não querem ter responsabilidades. Então é mais fácil, como o Homer Simpson diz, se a culpa é minha, eu coloco nela em quem eu quero. Então, quando você entra em contato com uma nova informação, você precisa de um tempo para assimilar, tá? Então, eu quero ir no sentido de um bairro para o outro. Eu encontro uma pessoa e eu faço a seguinte pergunta: se eu seguir nesta direção, nesse sentido, eu saio até o bairro do Edu Chaves, né? E a pessoa diz: o bairro do Edu Chaves fica para aqueles lados, né? Aí eu resolvo entrar numa rua que tem uma placa sinalizando que o sentido de mão não é permitido. Tá? Eu sei que eu não posso seguir por ali a contramão, mas eu vou. Por quê? Porque a rua é curtinha, mas não tem ninguém olhando daqui ali, eu economizo muito tempo, e eu sim, né? Aí entra a piadinha do guarda, né? Você entra na contramão, guarda pita. Ele fala, você não viu que era contramão? Ele falou, a placa, eu vi sim, seu guarda. O que eu não vi foi o senhor. Então, quando eu sei que não pode, e eu insisto, porque ninguém está olhando, porque ninguém vai ver, porque ninguém vai me julgar, porque não vai ter multa, porque não vai ter punição, né? Eu acabei tendo uma consequência negativa. Então, precisa de um tempo de assimilação, as pessoas precisam compreender que ele vai ter que acertar e ter responsabilidades, tá? E aí tem uma frase aqui de um pensador Robert G. Ingerson, que ele diz: na natureza não existem recompensas nem castigos, existem consequências. E é justamente isso que a gente acaba tendo, consequência dos bons atos, que é um crescimento moral, conquista de novas amizades, ou consequências negativas se eu agir inadequadamente, porque eu tinha conhecimento, eu assimilei, eu só não coloquei em prática porque eu não quis, tá? Foi uma opção minha, tá? E aí Hamed segue. Vale, porém, considerar que à medida que a nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores são nossos compromissos perante a existência. Então, duas palavras-chave: lucidez e expansão da consciência. Como que a gente consegue ter maior lucidez, maior clareza?
Então, faz-se necessário bastantes leituras, interpretações, né? A troca, o meio, o interagir. Então, a gente observa que algumas das parábolas de Jesus, elas marcaram a humanidade sabe de cor e salteado, mas a humanidade não sabe interpretar, como a interpretação é relevante. Vocês já devem ter visto uma charge em que tem um ser rastejando e com muita sede, e aí tem uma plaquinha dizendo assim, água, 1000 quilômetros. E do outro lado tem uma plaquinha, H2O, 100 metros, né? E ele não sabe que H2O é o símbolo químico da água, né? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, o não conhecer faz com que as pessoas não saibam interpretar. E a gente percebe naquela parábola da bodas de núpcias que a pessoa fala que tem que ir bem trajada, à igreja, bem vestida. Então, não é roupa de luxo, não é roupa de casamento, de festa. A elevar seus bons sentimentos, bons pensamentos, suas boas ações, suas virtudes. Então, é este o brilho de um espírito, o brilho da evolução, que está caminhando para a luz. Hamed segue. Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas agora dizei que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Podemos pretextuar ignorância, mas se tivéssemos consciência de nossos feitos, isso sempre será levado em conta. Avaliemos atentamente, os tesouros da alma que já integramos nos obrigarão a prestar maiores contas ou menores contas perante a vida maior. E o que é bacana a gente perceber na atualidade, as pessoas tendo esse despertar, né, de pensar no próximo, de ver o que é que elas podem fazer para aliviar a dor alheia, quais são as ferramentas que elas têm nas mãos, o que pode ser feito, desde fornecer alimentos, depois eu vou retomar a questão da cesta básica no grupo, não hoje, né, talvez à noite, levar o sopão, agora a gente está entrando no inverno, nós tivemos uma maravilhosa doadora de cobertores, nossa amada Cacilda, né? E você vê, é uma atitude que chegava junho e julho, ela já pensava no Batuíra, já trazia, e nós fazíamos apenas uma ponte. A ponte também é importante. Então, quem tem esse desprendimento, tem esse capital, tem essa disponibilidade de ir, hoje não, por conta da quarentena, as compras são online, né? Então, compra, encomenda tantos cobertores, eles serão entregues no local predestinado, mas algumas pessoas têm essa possibilidade do capital, outras têm a disponibilidade de tempo, outros fazem a ponte, que é encontrar até onde chega esta pessoa. Então, tudo isso são fases de assimilação que nós já aprendemos e nós estamos colocando em prática. O que não dá mais nesse momento de transição para regeneração é sabermos as dificuldades que muitos estão tendo e ficarmos na zona do conforto. Então, às vezes, um simples telefonema, um currículo de alguém desempregado, uma indicação, tudo isso acaba facilitando muito. Então, é momento, sim, de empatia, de se colocar no outro. Sempre foi momento. Sempre foi momento. Não tem dia, hora e mês. Sempre foi momento. Isso faz parte do Evangelho de Jesus, né? Mas é um momento que as pessoas estão muito reflexivas. O que é que eu posso fazer? Olha quantas belas campanhas, né? Gente costurando máscaras, doando máscaras, e tem tanta coisa mais para ser feita, né? Então, agora a gente segue, tá? Só um segundinho, pessoal. Espera lá, é ligeirinho. Bom, dando sequência, a gente tem uma citação de Kardec, e a gente vai encontrar ela no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui é um ponto, o Paulo costuma falar assim, pega no pé, é profundo, né? Eu não diria que é uma cobrança, uma pegação de pé, mas é muito reflexivo.
E eu peguei só os pontos relevantes, né? Vocês veem que eu recortei a fala de Kardec. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado de não os praticar. Então, não basta só conhecer o Evangelho do Cristo de cor e salteado, não basta só interpretar o Evangelho de Cristo, né? Mas o mais importante é colocar em prática. Kardec continua: aquele, pois, que não põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve facilidade de conhecer a verdade. Aí eu parei. Então, olha que interessante. Ele fala assim que colocar em melhor para si mesmo. E isso vai de encontro ao que a gente tem lido, em que o que eu faço com aquela informação que eu acabei de ter. Não é acumular informações, né? É primeiramente colocar em prática comigo mesmo. É fácil? Claro que não. No primeiro momento você vai acerta, depois você erra, aí você lembra certa novamente, fica se policiando, até que cria um hábito. Mas tem coisas que são mais difíceis, situações são mais difíceis, então é aí que é necessária mais a perseverança. Vou tomar mais um golinho de água. Muito bom mesmo. E aí, vamos pensar da seguinte maneira: se o amor do Pai programou todos nós simples inicialmente, é para que a gente gradualmente fosse desenvolvendo habilidades, desenvolvendo sentimentos, desenvolvendo virtudes, até atingir maiores plenitudes, né? E totalidade. Então, ele sabe que nós ainda não estamos maduros. Então, a gente vai analisar a seguinte colocação: como é que eu vou, né, censurar um botão de rosa de uma única roseira, se essa roseira deu vários botões, alguns são grandes, generosos e perfeitos, e o outro botão de rosas é mirradinho? Eu não posso cobrar. Isso aí acaba sendo um desrespeito, né? Com a natureza íntima daquele botão de rosa. E para as pessoas que assim estudam sexta-feira libertação, mais para frente, eu não sei precisar qual capítulo, porque faz 10 anos que a gente acabou estudando esta obra, né? Mas tem uma passagem que o mentor espiritual está falando de uma pessoa em que ela é muito malvada, ela é muito atrasada e que ela não consegue assimilar os conhecimentos, não consegue colocar em prática nem com ela nem com o próximo. Então, o mentor espiritual diz assim que não tem problema, o tempo tudo provê. Ele é um botão de rosa muito fechado, mas que através do sofrimento ele vai assimilando a seiva, vai se fortalecendo e ele vai se abrindo. Então, da mesma maneira como as pessoas são diferentes, eu não posso recriminar uma roseira por ter botões de rosas abertos e outro muito mirradinho, e eu não posso comparar pés de rosas diferentes. Só que a humanidade ainda compara. É o achismo, é o estar comparando, e a gente precisa perceber o seguinte: cada um tem o seu reloginho. Eu não posso querer que você torça pelo mesmo time de futebol, que você tenha a mesma religião que eu, que você tenha a mesma ideologia política, que você tenha as mesmas crenças filosóficas, né? Isso é não respeitar a intimidade de cada um. Cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai seguir o seu curso, e aí a gente acaba sempre se julgando certo, né? E aí aquela história de formação de soldados, em que o pessoal foi marchar, porque eles seriam condecorados, todos os familiares foram, e 2 soldados marchavam de uma forma errada. Então, vamos imaginar, todo primeiro passo se dá com a perna direita. E esses 2, infelizmente, começaram com a perna esquerda. Então, é tudo
sincronizado, né, a marcha no tempo certo, na passada, e todo mundo viu que esses dois estavam marchando no compasso errado. E o pai de um deles aplaudia, aplaudia, porque dizia assim que o filho dele e o outro eram os únicos a marchar corretamente e que toda a outra equipe estava errada. Então, cada um está sabendo se está usando a perna direita ou está usando a perna esquerda, mas as pessoas querem sempre que todo mundo comece com a perna esquerda, que ela começa com a perna esquerda, né? Então, se ele está marchando errado, vai chegar um momento que ele vai descobrir isso por si só. Se Deus não cobra, por que é que a gente quer que o filho marche com a perna esquerda, que o colega, que o funcionário, que o patrão, com o vizinho? Então, essa lição, Tempos de Ignorância, ela vem justamente nos mostrar qual é a importância, né, de a gente respeitar o tempo de cada um, de todos eles, tá bom? Então, para a semana que vem, até segunda-feira, cada uma posta no grupo Mãos Unidas aquilo que compreendeu desses 5 tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, tá? E agora eu convido com muito carinho a nossa companheira Ione a proferir uma prece de encerramento, tá? E fica aí, sintam-se abraçadas, sintam-se beijadas, tudo bem? E bom retorno, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência. Deus abençoe todas vocês, tá bom? Tchau, tchau.